7h15, no mundo invertido dos donos da bola da Rádio Bandeirantes, onde falamos do Palmeiras usando camiseta preta e agora falamos do Corinthians usando camiseta verde, Bruno Milhozzi. Que é uma cor muito bonita, né? Exatamente, pra mostrar que não tem nada a ver essas bobeiras, Agora, né? eu tô de verde aqui do lado do escudo do Corinthians na Rádio Bandeirantes, mas o ouvinte que tá no rádio não precisa nem saber disso, né? Passando por cima disso, vamos com as informações do Timão, que, cara, bateu um recorde muito impressionante. Foram 9 vitórias consecutivas, realmente uma reta final de Brasileirão de dar inveja, porque o Corinthians conseguiu chegar à marca de maior sequência de vitórias na história do Campeonato Brasileiro. Igualou marcas de Atlético Mineiro e de Internacional e pode dar sequência aí no próximo ano. O Timão encerra com muitas expectativas para a próxima temporada, até por isso já começa a pensar em renovações. Jogadores que foram bem, outros nem tanto, mas que também estão nessa lista de renovação do time do Corinthians, já começam ali a conversar e negociar a extensão de seus vínculos. O primeiro, que foi ali uma conversa meio armada pelo Ramon Dias, claro, foi o Carrilho, meio-campista que ganhou essa vaga no meio de campo do Corinthians com muito mérito e conseguiu jogar bem como volante, como um cara mais aberto, às vezes até como um atacante. Ele é um cara que veio pro Corinthians a pedido do Ramon Dias e de fato conseguiu cumprir esse objetivo de conseguir a renovação de contrato. O Timão já negocia com ele e vai estender esse vínculo. No ataque, 2 nomes em pauta: Ángel Romero, jogador que tem um contrato até o final desse ano, até 31 de dezembro. Então o Corinthians já conversa com ele para dar andamento na história do Romero no Corinthians, mesmo ele tendo perdido a posição na reta final do Campeonato Brasileiro. Além disso, o Thales Magno, esse tem uma situação mais delicada, porque ele tem empréstimo com o Corinthians, pertence ao New York City dos Estados Unidos e está cedido ao Timão até o meio do ano que vem. Mas o Corinthians já conversa com ele ali para tentar entender a situação, se dá para estender esse empréstimo ou quem sabe até comprar de forma efetiva o Thales Magno, um jogador que acabou sendo importante quando chegou, né? Chegou no Corinthians, o Timão não tinha muitas opções no ataque, depois com o Memphis e o Roberto recuperado, ele acabou ficando de fora, mas realmente peças do ataque corintiano que foi muito bem. Foram 25 gols nesses 9 jogos, quase 3 gols por jogo, a média do Corinthians nessa reta final, o que colocou o Timão numa posição muito confortável. Agora com Libertadores, com Copa do Brasil, calendário cheio, o Timão já começa a se movimentar para renovar com esses jogadores. Reforços ainda não estão tão em pauta. O Corinthians começou o planejamento de forma lenta em relação a isso, pelo menos nesse mês. É claro que fechando a temporada vai começar a olhar com mais cautela para algumas posições, e a tendência é que nas laterais sejam ali as posições em que o Timão vai se movimentar de forma mais aguda no mercado, também no meio de campo, porque de resto se vê bem servido o time do Corinthians para 2025. E hoje teve o Fabinho Soldado, né? Lá no Joaquim Grava, exatamente falando o que você acabou de trazer de informações, né? Então o Corinthians já se movimentando para buscar peças na próxima temporada e terminou, né, PDV? Um jeito que surpreendeu a todos. Trabalho do Fabinho? Não só o trabalho do Fabinho, o trabalho do Fabinho foi muito bom. Foi bom mesmo? O Fabinho, ele tirou leite de pedra nesse mercado, trazendo jogadores que colocaram o Corinthians numa pré-Libertadores. Sim. Porque o time do Corinthians era horroroso. Ele chegou e conseguiu corrigir alguns erros de rota e ainda tem a cerejinha do bolo, que foi o Memphis. Sim. O Memphis, com todo respeito, ou ele ia jogar muito, que igual ele tá jogando, ou ele não ia jogar nada, ou ele só ia dar migué. E ali ele teve certeza, falou, não, esse cara vai jogar bola. Mas foi um trabalho de recuperação do Fabinho, porque as primeiras contratações dele foram assim, a história do Mateuzinho foi algo que a gente até comentou aqui, foi inédito no futebol. Não lembro de um cara que veio e foi embora, e depois o Corinthians foi, viu, ia ter que pagar e pagou. A negociação com o Hugo também foi demorada, teve alguns erros sim o Fabinho, mas o Memphis é realmente a cereja do bolo, um projeto que vem dando certo financeiramente. O Corinthians está conseguindo ter o retorno com o apoio da patrocinadora. A gente lembra que a Esportes da Sorte quem consegue ali junto ao Timão bancar o salário de um jogador que é tão alto como é o do Memphis, e também com montagem do elenco, né? O Corinthians com peças no meio de campo, jogadores que conseguem ser opção pro segundo tempo. Tem o Martinez, tem o Ranieri, Alex Santana, Charles, por aí vai. O Timão há algum tempo não tinha um elenco assim tão vasto. Agora a conversa mesmo, a preocupação do corintiano é em relação a Yuri Alberto, e nem mesmo o Fabinho, tampouco o atacante conseguem garantir
garantir a permanência dele. Então os dois sabem, e o corintiano sabe que o Yuri Alberto foi muito bem nesse ano e que deve haver uma proposta para um jogador que ainda é muito jovem. O Yuri Alberto tem 23 anos de idade, um cara que já passou por tanta coisa, né, na carreira. A gente lembra do Yuri Alberto em uma fase, lembra dele começando no Santos, no Internacional vivendo um grande momento, já esteve na Europa quando jogou pelo Zenit, e aí o Corinthians ainda tem a chance de fazer dinheiro com o Yuri Alberto. Então é uma tendência, na verdade, que ele tenha sim uma proposta do futebol europeu, mas é aquilo, o Corinthians vai fazer os esforços que pode para segurar o atacante, que foi muito bem, e seria fundamental manter o Yuri Alberto pro ano que vem. Pelo menos é o planejamento e o que o Fabinho disse, que o Corinthians vai se esforçar para segurar o camisa 9 do Timão. Mais alguma coisa do Timão? O Corinthians é isso, então, apenas resumindo, o Corinthians trabalha e já avança nas renovações de Ángel Romero, de André Carrilho e Thales Magno. O Thales Mágico. Quer falar alguma coisa, Pedro? Não, só queria, para resumir, Não. com relação ao Fabinho Soldado, o Fabinho fez no Corinthians o que o Belmonte e o Rui tentaram fazer no São Paulo e não conseguiram agora nessa última janela. O Corinthians qualificou o time. Sim. E eu vejo a situação das equipes bem parecidas financeiramente. O São Paulo, nenhum dos caras conseguiram de alguma forma servir. E aí, Memphis e lá atrás Rames, né? Também a gente pode comparar como aquela bala de prata que um conseguiu e o outro não conseguiu também. E o Rames era uma caçapa cantada, né? Pois é. O Memphis tinha essa dúvida, porque, pô, o cara chega aqui, ele vai achar que é uma MLS. Exatamente. Mas não, o Memphis chegou aqui levando muito a sério a parada. Tudo, né? O Rames não, ele não joga em lugar nenhum há muito tempo. Exatamente. Tava, no Olympiacos ele não jogou, por que ele ia jogar no São Paulo? Sim, no Catar ele não jogou. Exato, né? A gente já volta